Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo sobre Revolução Industrial. Nós estamos no livro 2, módulo 1. Vocês devem ter percebido aí que pelo livro de vocês, o livro inicia o estudo a partir de revoluções inglesas, né? Como nós estamos com o tempo diminuído aqui, o que a gente precisa entender sobre Revolução Inglesa? O mais importante é vocês entenderem que vai ser o principal diferencial da questão política inglesa, em que a burguesia chega ao poder, né, e diminuindo o poder da monarquia inglesa através da figura do parlamento, né? Esse fator ele vai ser chamado de Revolução Gloriosa, né? Momento em que a burguesia assume o poder na Inglaterra, limitando os poderes do rei. Então a gente vai ter uma monarquia, como até hoje é lá, né? Nós vamos chamar de monarquia parlamentar. Ou seja, um modelo de monarquia em que o parlamento tem mais poder que o próprio rei. Então, o rei reina, mas não governa, né? Isso é a frase mais importante para vocês entenderem. O rei reina, mas não governa, né? O poder executivo, então, está na mão do primeiro-ministro, né? Que é o primeiro-ministro do parlamento inglês. Então, na verdade, isso aí, você que está fazendo suas anotações, é o principal ponto para você poder entender a questão da Revolução Industrial. O primeiro ponto é a questão política, né? Então, a monarquia ascende, a monarquia chega ao poder na Inglaterra, limitando o poder do rei. Tudo bem? A burguesia chega ao poder, limitando o poder do rei. Esse é o ponto, é o fator mais importante. A segunda questão que a gente vai ter que entender para esse pioneirismo inglês, né? Quer dizer, por que a Inglaterra começou com a Revolução Industrial, é vocês entenderem a ideia de que a Inglaterra, além de ter a burguesia no poder, a Inglaterra ela vai ter fontes de matéria-prima, em especial ferro e carvão, tá? Ferro e carvão vão ser abundantes ali na Inglaterra. O terceiro fator que vai possibilitar a Revolução Industrial começar no século XVIII na Inglaterra é a questão dos chamados cercamentos. Aqui no livro de vocês está até grifado aqui nessa ideia de cercamento, né? Uma política que se inicia no século XVI, ainda na monarquia, né? Não existia nem o parlamento ainda, por exemplo, pelo menos o poder do parlamento ser muito grande. O cercamento nada mais é do que uma política em que a burguesia ela é autorizada a comprar comprar terras, né, dos camponeses, transformando os camponeses deixam de ser donos das suas terras e passam a ser expulsos, né? As terras são cercadas e os camponeses eles vão servir de mão de obra nas cidades. Então, se vocês não perceberam, nós temos fatores aí que são muito importantes. O primeiro deles, a gente tem a burguesia chegando ao poder na Inglaterra, grande quantidade de matéria-prima, e o terceiro fator é a mão de obra necessária, né, para a produção dessa revolução industrial. Óbvio, né, o investimento que a burguesia faz em tecnologia, desenvolvimento de tecnologia para a produção de máquinas. Lembrando que essas primeiras máquinas do século XVIII elas são máquinas movidas a vapor, então a energia motriz dessas máquinas é o vapor, né? Por isso a importância do carvão, né, carvão mineral. Não confunda com carvão vegetal, senão você vai fazer um churrasco na sua casa com carvão mineral, você vai explodir seus convidados, você vai explodir sua casa, você vai explodir, enfim, né? Piada não cabe aqui. Mas o carvão é necessário para o aquecimento da água, né? Produção do vapor e aí sim mover as máquinas, certo? Importante também falar sobre a questão da sociedade, da Revolução Industrial. É uma sociedade que vai ser profundamente transformada, porque ela não mais vai estar dividida entre senhores feudais, nobres, né? Não. A sociedade da Revolução Industrial ela está dividida, ela foi transformada na sociedade burguesa. Então a burguesia está no topo dessa sociedade, são os donos dos meios de produção, e o proletariado ou os trabalhadores, são os operários, vão se transformar na classe trabalhadora, na classe proletária, né, os operários. De um lado, os donos dos meios de produção, que são os burgueses, exploram a força de trabalho do trabalhador, e o trabalhador, por sua vez, só tem a sua mão de obra para poder vender para o dono da empresa, né? Há uma profunda transformação na ideia de tempo durante a Revolução Industrial, né? A ideia de que as pessoas elas passam e se tornam escravas do relógio, né? Então, já que eu vendo
8 horas do meu dia para o dono da empresa. Durante essas 8 horas, o dono da empresa é dono da minha vida, né? Então, quando você ganha dinheiro na Revolução Industrial, ou a partir da sociedade da Revolução Industrial, você ganha dinheiro a partir da venda do seu tempo. Se nós entendermos que tempo é vida, nós estamos vendendo vida em troca de dinheiro. Não é isso? Não é assim que funciona? Então, essa transformação sobre a ideia do tempo é uma característica da Revolução Industrial. Outro princípio importante, né, está aqui no livro de vocês, mas esse princípio só vai ser trabalhado no século XIX. Há um erro histórico aqui na nossa apostila, mas não tem problema, que é o termo alienação, que pelo vídeo aqui vocês estão vendo que está até grifado, né? O que significa alienação do trabalho? Quer dizer, simplificando o pensamento do Marx, é a ideia de que o trabalhador ele passa a não ter mais acesso àquilo que ele mesmo produz, né? Então, se dermos um exemplo moderno, então o mecânico que produz uma Ferrari não compra uma Ferrari, né? Ele não pode ter aquilo que ele mesmo produz. É um produto alienado, né? O trabalhador ele passa a não ter acesso àquilo que ele mesmo produziu, né? Tudo bem? Mesmo o Marx vindo aí ser um pensador do século XIX, ele está aqui num pensamento, numa aula do século XVIII, mas não tem problema. Não preciso dizer que a vida desse trabalhador é uma vida muito ruim, né? Há uma transformação profunda na arquitetura da cidade de Londres, né? A capital da Inglaterra, onde começa a Revolução Industrial. Manchester também passa por isso. A poluição, né? Uma eclosão de diversas pestes, como a varíola, por exemplo, que é um problema relacionado à falta de saneamento básico. Nessas cidades, as cidades lotam, né? Resultado dos cercamentos no campo. As pessoas produzem aí o êxodo rural, né? O Alexandre vai ficar feliz com eu citando isso para vocês. Deixam o campo e vão para a cidade atrás de trabalho. As cidades não conseguem suportar essa quantidade imensa de pessoas, levando aos surtos de doenças terríveis aí, né? A condição do trabalhador era muito ruim. E aqui a gente começa a ter, então, para resolver esse problema o grande abuso da burguesia sobre o trabalhador, a gente vai ter algumas formas de luta do trabalhador, né? O movimento ludista, ou o movimento dos quebradores de máquinas, né? Os trabalhadores que entravam nas máquinas, entravam nas fábricas na madrugada para quebrar as máquinas, né? Entendendo que dessa forma teriam seu trabalho de volta, né? O cartismo, caracterizado os homens que escreviam, os trabalhadores que escreviam cartas ao parlamento pedindo melhores condições de trabalho, e os famosos trade unions, né? O que são os trade unions? São os primeiros sindicatos, né? O sindicato tem como função a luta por maiores ou garantir os direitos trabalhistas dessa classe proletária, né? No campo geral, acho que de caráter geral, nós temos aí o que nós vamos chamar de Revolução Industrial. Claro que eu vou forçar vocês, meus camaradas, a se lembrar das aulas do 8º ano, em que nós assistimos o Tempos Modernos do Chaplin, né? Quer dizer, que vai representar de forma bem humorada ali a alienação do trabalho, né? O trabalho alienado. Então, o homem que não consegue ter aquilo que ele mesmo produz, né? O homem que vive a partir de então vendendo o seu tempo, vendendo sua vida para conseguir sobreviver. Certo, pessoal? Então, muita luz a todos e deixo vocês aí com os exercícios que se iniciam a partir da página 12. Bons estudos a todos vocês, muita luz e até a próxima aula.